Muito boa tarde, bem-vindos ao segundo ET de Ideias, o novo formato que a Ter Impulsos deu ao antigo projeto Ter Ideias, que antes decorria essencialmente na Casa Teixeira Gomes, embora se tenha feito também no Tempo e também na Vencedora, por exemplo. Agora, com as contingências do tempo, passamos à plataforma Zoom e conseguimos fazer o ET de Ideias com os vários convidados na plataforma. Hoje temos também a novidade que está a ser transmitido pelo Facebook e, como na semana passada do debate da pandemia de médico da saúde, vai ser disponibilizado depois no YouTube. Portanto, hoje o tema é Telescola, a escola virtual, desafios e soluções, e temos os três convidados, a diretora do agrupamento de escolas do Engenheiro do Nucleão, Ana Alves, o professor do agrupamento de escolas de Gilianos em Lagos, o professor Mário Miguel Guedes, e da Associação de Pais da Pedro António Leixo temos o João Dias em substituição do António Lopes. A todos muito obrigado por terem vindo e o formato deste Ter Ideias vai ser parecido com o outro. Para quem não assistiu, vamos ter uma conversa e umas quantas perguntas a cada convidado, que depois vão respondendo, e depois existe um período de tempo em que vamos fazer as perguntas que o público tem feito pelo Facebook e que ainda nos vai pôr pela plataforma Zoom. Portanto, sensivelmente até às 8 horas da noite, a todos então os que estão a assistir, muito obrigado pela vossa presença. E eu começava então pela Ana Alves e a perguntar, neste momento em que passamos para um ensino digital, não é? Que é neste momento a grande opção de aprendizagem, como é que os professores do agrupamento têm reagido a essa situação? Pronto, primeiro que tudo, muito boa tarde a todos, obrigada também pelo convite. Pois, claro que isto foi uma situação um bocadinho de surpresa, um bocadinho bastante surpresa, é uma novidade para todos, ninguém estava preparado para isto, e portanto isto é uma adaptação diária. Claro que ao início estávamos um bocadinho convencidos também pela forma como as coisas nos foram transmitidas, que muito provavelmente isto era uma situação que seria se calhar muito temporária e portanto reduzia-se se calhar àqueles primeiros 15 dias antes da interrupção da Páscoa, mas depois rapidamente percebemos que isto não seria assim e portanto não iríamos regressar a 14 de abril para dar início ao terceiro período. E portanto tem sido todos os dias uma constante adaptação, até porque nós temos digamos assim, um público-alvo, uma comunidade escolar em termos de alunos que não têm todos a 100% acesso a estas tecnologias. Também a resposta não passa por todos com o recurso à tecnologia, tem que se adequar um bocadinho àquilo que são as necessidades de cada aluno e de cada grupo de alunos, e portanto isto tem sido assim uma descoberta dia a dia. Contudo, acho que conseguimos de alguma forma, penso eu que em tempo recorde, adaptarmos a esta nova realidade e também ao mesmo tempo conseguimos que os nossos alunos se adaptassem a esta nova realidade. Agora, isto é um caminho que ao mesmo tempo é um caminho ainda longo, para nós ainda se torna longo porque, pronto, as semanas têm sido muito trabalhosas, é um desafio, como eu estava a dizer há pouco, diário. Os professores não tiveram, digamos assim, e é aquilo que eu tenho transmitido aos meus professores, não tivemos aquela interrupção da Páscoa normal, em que ao mesmo tempo as pessoas têm alguns dias para descansar, para carregar baterias. Foi um grande desgaste e tem sido um grande desgaste, principalmente psicológico e emocional, porque as pessoas estão constantemente preocupadas sobre como é que conseguem chegar a todos os alunos, porque não se consegue chegar a todos os alunos da mesma forma. E portanto, isto é um trabalho se calhar triplicado para aquilo que era o nosso dia-a-dia, aquilo que nós estávamos mais ou menos habituados. Mas acho que, como eu às vezes costumo dizer, nós temos uma grande capacidade de adaptação e, portanto, dia a dia vamos ultrapassando os pequenos, grandes obstáculos que nos vão deparando. E já agora, uma das coisas que muita gente se queixa é que parece não haver uma articulação, pelo menos a nível das plataformas, e parece que uns trabalham no Microsoft Teams, outros trabalham no Zoom, no Moodle, ou seja, existe uma grande diversidade de plataformas onde os professores ajudam a trabalhar e, muito provavelmente, muitos professores nem tiveram sequer tempo para ter formação nessas plataformas. Tem sido muito difícil essa adaptação da parte dos professores a essas plataformas? Não.
É assim, nós usamos o Microsoft Teams porque é aquele que nós já tínhamos associados ao Office 365, que era aquele que habitualmente trabalhávamos. Claro que era uma área que não estava sequer implementada nem desenvolvida, mas eu acho que foi relativamente fácil a adaptação tanto de professores como de alunos, até porque, e eu falo também por mim, porque apesar de ser diretora eu continuo também a lecionar, portanto também tenho a minha turma de alunos que continuo a acompanhar e a quem dou aulas, e acho a plataforma ao mesmo tempo muito intuitiva. Por outro lado, nós dentro do nosso agrupamento e dentro daquilo que é a nossa equipa TIC, proporcionamos pequenas formações aos docentes de como trabalhar com essa plataforma e inclusivamente pequenos tutoriais tanto para professores como para alunos de como aceder à plataforma e trabalhar com ela. E depois lá está, acho que é um bocadinho como tudo, isto depois a prática e o ir clicando aqui e ali torna também tudo um bocadinho mais fácil. E agora faço uma pergunta à Ana e depois também ao professor Mário Guedes, que dá para os dois. Ou seja, vocês são professores, têm que lecionar, mas provavelmente muitos de vocês também têm filhos. Portanto, vocês também, muita gente se calhar começa também na parte dos alunos, mas a verdade é que os professores também muitos têm filhos e têm que dar o suporte a eles para assistir às aulas, para assistir às plataformas. Como é que vocês conseguem conciliar as duas coisas? Tem sido uma tarefa hercúlea, não? É assim, neste momento não somos 4 em casa porque eu vou trabalhar para a escola todos os dias na mesma, portanto sou eu a nível da direção, que vou mais ou menos de forma rotativa com os meus colegas na direção, mas há sempre um elemento da direção presente na escola e neste momento a função tem-me cabido a mim. Até porque tive uma experiência de alguns dias em casa e não é muito fácil, apesar de que eu tenha a vantagem que neste momento já tenho filhos autónomos e portanto tenho uma já no último ano da faculdade, portanto por aí não é o problema, tenho outra no 11º ano, portanto também não é muito por aí o problema e a nível de equipamentos também conseguimos estar bem servidos e cada um trabalha de per si. Mas mesmo assim, estar 4 pessoas permanentemente em casa, mesmo cada um tendo o seu computador, chega a uma altura em que falta um bocadinho de espaço, não é? Eu neste momento estou na Marquise, pronto, só para dar um exemplo. Não é uma situação fácil. Pronto, e portanto é um bocadinho complicado, até porque pronto, eu enquanto diretora recebo muito cinema, muita solicitação, muita reunião online, na parte pronto, do meu marido também tem um bocadinho essa parte, apesar de eu não ser professor, mas também trabalha muito no online e também com muito cinema, e é um bocadinho do agora vou a telefonar, tu não podes telefonar, se tu telefonas não telefono eu, por aí, pronto. Enquanto encarregada de educação, neste caso de uma aluna de 11º ano, posso falar um bocadinho de que a experiência que eu tenho é que eu acho que as coisas estão a funcionar um bocadinho de maneira diferente de escola para escola, mas eu também sou da opinião que também às vezes depende muito do professor ou do diretor de turma e pronto, e do espírito de iniciativa que cada um tem e da capacidade de adaptação e também de um bocadinho daquilo que é o seu querer. Mas vamos gerindo mais ou menos bem, porque lá está, não tem crianças muito pequenas, muito provavelmente seria complicado. E para o professor Mário Guedes? Olá, eu passei de uma família de 3 para uma família de 5, porque tinha 2 na faculdade e agora voltaram para casa, mas pronto, em termos tecnológicos, cada um tem quer dizer, os mais velhos têm os deles e refugiam-se cada um no seu quarto. Nós, os 3 que já estávamos cá, às vezes andamos a lutar pelas tecnologias, porque só há um portátil e um desktop. E então geralmente sou eu que sou mais notívago e trabalho sobretudo à noite ou então durante o dia, quando há reuniões, utilizo, mas isso já fazia, trabalho muito com o telemóvel e este tipo de sessões e reuniões, passo muitas horas ao telemóvel, mas foi assim uma alteração de dinâmica um bocadinho complexa, felizmente, tal como a Ana também, as minhas crianças já não são pequenas. O mais novo tem 13 anos, portanto também já é autónomo e vai fazendo as atividades dele. Aquilo que eu tenho visto é que são atividades razoáveis. Ele por acaso anda no meu agrupamento, portanto eu estou dentro daquilo que é o trabalho normal dele. E não tenho propriamente razão de queixa enquanto encarregado de educação de ver que ele tem tarefas exageradas ou
trabalhos que não consiga resolver porque caem em catadupa, portanto as coisas estão a ser geridas razoavelmente pelos professores, de modo a que os miúdos consigam ir fazendo as atividades que têm ao longo da semana. Mas tenho estado em contacto com outros colegas que têm filhos pequenos, e quando falo filhos pequenos falo de crianças com 2, 3, 4, 5 anos e 2 dentro destas faixas etárias, e sei pelos relatos que não tem sido nada fácil conciliar a atividade da escola com as atividades dos miúdos, ou sobretudo nem é tantas atividades dos miúdos, é tê-los em casa e gerir o estar das crianças em casa com uma atividade aparentemente normal que se tenta seguir, mas não é fácil. Eu não me posso queixar, por enquanto. Mas há casos, por exemplo, há professores que têm, se calhar, uma turma, 2 turmas, e há aqueles professores que, se calhar, até têm, sei lá, 100 alunos ou até mais. Um professor consegue, nesta altura, dar apoio a tantas crianças, a tantos alunos, por exemplo? Como é que... Eu imagino que se as crianças estão em casa, provavelmente até devem ter mais dúvidas e devem ter essa necessidade de contactar mais os professores. Ou não é assim? Posso. Eu, por acaso, não tenho muitos alunos, mas sei de colegas que têm muitos alunos. Há uma coisa que é importante também nós termos noção, que tem a ver com as próprias tecnologias e com as plataformas. Portanto, as plataformas são apenas uma ferramenta, são um meio de chegar aos alunos, e precisamente por isso nós temos de ter, enquanto professores, o devido cuidado com as atividades que passamos através dessas plataformas. Ou quem diz o Teams, que nós também utilizamos a mesma que a da escola da Ana, outra plataforma qualquer, nós temos de ter muito cuidado com as tarefas que solicitamos, porque não faz sentido estar a solicitar tarefas que depois não tenham qualquer feedback da nossa parte, porque senão perde-se completamente o interesse e os miúdos perdem a motivação de fazer o que quer que seja. Portanto, e felizmente nós atualmente temos milhentas ferramentas online, umas gratuitas, outras de utilização mais ou menos livre, que nos permitem desenvolver atividades que devolvam logo um feedback aos alunos. Esta é uma forma que nós temos, por exemplo, quando temos 100 alunos, recorrer a um quiz ou a um formulário da Google e construí-lo de modo a que forneça logo o feedback aos alunos, e assim já podemos chegar a uma massa mais alargada de miúdos, e falo sobretudo a partir dos 100, e há colegas que têm mais, até 200 alunos, que é impossível estar a pedir trabalhos escritos ou trabalhos que impliquem uma correção cuidada e um feedback cuidado. Vezes 200 com estas atividades todas seguidas durante a semana não faz muito sentido, nem tem qualquer praticabilidade. Portanto, temos que ser razoáveis naquilo que pedimos, tendo em conta o grupo de alunos que temos à frente. Sem dúvida. E eu agora passava então ao João Dias, também para perguntar, do lado das crianças, como é que tem sido esta adaptação a esta altura, não é? Porque uma coisa é ir para a escola todos os dias, outra coisa é ficar em casa a assistir na televisão ou nas plataformas e sem poder sair de casa. E provavelmente há de haver situações em que já há muitos pais e muitas crianças também, como se diz, a passar-se, não é? O facto de estar sempre fechados em casa. Como é que as crianças e os pais têm estado a conseguir reagir a esta situação de telescola e de ensino à distância? Pois é esse o termo. Há muita gente, há muitos pais que neste momento estão a passar-se, é verdade, porque têm as crianças 24 horas em casa, porque embora elas tenham tarefas para fazer, ou a telescola, ou através daquilo que os professores lhe mandam, mas não deixam de estar 24 horas em casa, e depois isso penso que até vai se agravando que se forem 2, 3 miúdos em casa. Eu tenho um e sei o que é ter um em casa 24 horas, não é? Quando nós temos também trabalho para fazer e quando estamos também em teletrabalho, mas quem tem mais que uma criança, pois imagino que não deve ser fácil, e tenho chegado a alguns relatos de pais a perguntar quando é que abre a escola, quando é que isto passa, quando é que podemos deixar as crianças na escola. Aliás, foram inclusivamente já à porta da escola e perguntar a quem lá estava
se podiam lá deixar as crianças, ou quando é que podiam lá deixar as crianças, porque têm que trabalhar também. Seja fora de casa ou em casa, não é? Essa parte do conciliar o teletrabalho com crianças, principalmente provavelmente as mais pequeninas, é impossível. Pois, os pequeninos deles não são autónomos e qualquer tarefa que eles tenham para fazer também à distância, nós temos que estar constantemente a ajudar e a orientá-los, portanto não é nada fácil, não. E os pais, muitos pais provavelmente nem têm essa competência a nível tecnológico. Há pais que têm tido dificuldades nessa integração com as plataformas e com a internet do ensino à distância? Claro que sim, quem não está familiarizado com estas novas tecnologias obviamente tem sentido dificuldades, até porque, como eu estava a referir, quem tem dois ou mais filhos e depois há um que trabalha com uma plataforma, há outro que trabalha com outra, há professores que enviam materiais de uma outra forma, por e-mail, no Classroom, na Classe Dojo, pronto, isso depois, quer dizer, os pais neste momento tiveram que fazer formar-se à força. Uma formação forçada de curta duração, não é? Mas pois, não estão a responder como podem. E aliás, e também os professores também têm sido responsáveis e têm tido têm sido pacientes na resposta que esperam dos alunos. Se não chega hoje, chega mais tarde, é porque o aluno não conseguiu. Isso aí também temos que reconhecer, não é? Sim, sim. E diga-me uma coisa, as crianças quando têm algumas dúvidas e sentem que têm perguntas para fazer, sentem depois logo essa resposta por parte dos professores, os professores têm respondido sempre bem e elucidam as crianças? Pois, isso mais uma vez faz parte da organização das escolas, né? Cada escola organizou-se de formas diferentes, isso também faz parte do ID de cada uma delas, né? Há escolas que marcaram como que um horário para os miúdos estarem, se não em trabalho, pelo menos em alerta pode cair algum trabalho. Há outras que não, há outras que são os professores de forma mais autónoma que agendam as atividades que os alunos têm que fazer. E agora, aproveitando este balanço, queria perguntar à diretora Ana Alves, não era se calhar uma boa altura, aproveitando esta parte em que o ensino tecnológico é sem dúvida uma necessidade, pensar, por exemplo, em colocar informática no ensino básico, por exemplo? Não seria uma boa altura para aproveitar porque as crianças neste momento estão a usar e estão a aprender, não é? Portanto, se calhar não seria uma boa ideia? É assim, nós no nosso agrupamento, e não será só no nosso agrupamento, temos projetos e atividades no âmbito da literacia do digital, logo a começar no pré-escolar. Agora, obviamente que é insuficiente, porque para todos os efeitos isto é uma aprendizagem que não se faz do dia para a noite, as coisas vão mudando, as plataformas também vão mudando, também se vão atualizando, vai aparecendo cada vez coisas mais novas. Aliás, nós nunca conseguimos estar atualizados ao nível da tecnologia. Sim, é impossível. Pois, e portanto isso também cria aqui alguns constrangimentos. Agora, eles têm inclusive a disciplina de TIC, onde aprendem algumas noções básicas, mas acabam por ser noções básicas tendo em conta o desafio que de repente lhes entrou pela frente, não é? Sim, mas acho que também ninguém esperava que as coisas evoluíssem desta maneira, não é? A nível, por exemplo, do Ministério, vocês receberam algumas diretrizes, ou seja, às vezes há a sensação que parece que cada agrupamento de escolas faz um pouco à sua maneira. Isso é mesmo verdade ou o Ministério também aqui permitiu que cada agrupamento gerisse da maneira que fosse mais fácil ou que os professores trabalhassem melhor? É assim, eu posso dizer que eu acho que o Ministério também trabalhou com alguma rapidez e também tentou de alguma forma acompanhar-nos. Eu posso dizer que enquanto diretora do agrupamento nunca tive tanta reunião com o secretário de Estado como nestas últimas semanas.
E, portanto, quanto mais não seja, acho que tem havido assim, esse culto de proximidade e pelo menos para não nos sentirmos sozinhos. Claro que depois, efetivamente, somos sempre deixados um bocadinho sozinhos porque também temos que ser deixados sozinhos. Sim. Conforme falávamos há pouco das crianças terem mais ou menos autonomia, nós também estamos num processo de autonomia e flexibilidade curricular e, portanto, também não estamos à espera, nem queremos que nos sejam impostas determinadas questões. Recebemos orientações, lá está, para definir o nosso plano de ensino à distância e a partir daí também temos que adequar àquilo que são os nossos alunos. E por isso é que há pouco também dizia que isto não se pode tudo resumir à questão da tecnologia. Os alunos têm tecnologia e está o problema resolvido. Para alguns, o terem acesso à tecnologia é mais um problema do que uma solução. Mas foi-nos dada a liberdade, obviamente, e tinha que nos ser dada a liberdade, acho que uma liberdade condicionada, no sentido, lá está, de termos recebido esse tal roteiro com as 8 orientações para o plano de ensino à distância e também temos variedíssimas plataformas de perguntas frequentes, de ajuda, etc., mas também têm sido solicitadas muitas questões, muito levantamento de dados, para muito rapidamente respondermos, para depois eles também terem capacidade de alguma forma de nos ajudar. E claro que isso também nos cria uma pressão enorme todos os dias, porque temos que andar sempre a perguntar a toda a gente o que é que está a acontecer, o que é que se passa, o que é que faz falta, o que é necessário e como é que vamos fazer. Mas eu, não, enquanto diretora, não posso dizer que me sinta desapoiada pelo parte do Ministério. E liberdade, claro, que tinham que nos dar liberdade. Sim, sim, claro que sim. Eu acredito até porque isto foi uma mudança muito repentina na vida e a verdade é que as coisas foram-se adaptadas e a bom português acho que temos estado a desenrascar muito bem e a atingir os objetivos. Mas é normal que existam sempre alguns percalços no caminho, mas isso acaba por ser inevitável. Uma das perguntas também mais se faz é a nível, por exemplo, da avaliação. A avaliação do terceiro período vai ser uma coisa mais ou menos baseada no primeiro e no segundo período, talvez. O terceiro período não é como se diz na vela uma coisa de descarte, mas vai ter que ser muito contemporizado em função destes tempos, não? É assim, eu também, enquanto professora, aquilo que eu digo sempre aos meus alunos é que o ano letivo começa em setembro e não começa, por exemplo, às vezes em maio, como Exatamente. Alguns deles acham que vamos esperar por maio, porque depois quando estivermos a chegar ao final do ano é que nos vamos preocupar com isto. Portanto, digamos que o grosso do ano letivo está feito, não é? 2/3 do ano letivo, o primeiro e o segundo período, podemos dizer que está feito. Agora, é óbvio que o terceiro período vai ter o seu peso e há alunos que o terceiro período vai fazer diferença, exatamente porque não tem o primeiro e o segundo período em termos de avaliação, de alguma forma, consolidados, não é? E, portanto, o terceiro período vai fazer diferença e isso, também enquanto professora, tenho insistido bastante com eles. No caso dos meus alunos, como eles já é o terceiro ano que estão comigo e sabem disso, eles próprios reconheceram logo que uma das coisas que sempre me ouviram dizer é o ano letivo começa em setembro, portanto não vamos estar agora à espera do terceiro, nem que seja facilitismos para passar, nem também preocupação demasiado, é tentar ir gerindo as duas coisas. Agora eles têm consciência de que o ano não está terminado e não é a avaliação que tiveram no segundo período, nem para bem nem para mal, que vai valer no final do ano. Sem dúvida. Agora uma pergunta para a diretora Ana e para o professor Mário. Com esta mudança bruta, né, neste processo de ensino de aprendizagem, acha que isso vai ter repercussões nos alunos para os anos que aí vêm? Ou acha que isto depois vai voltar à normalidade? É assim, acho que já todos percebemos que isto, normalidade total, não vai acontecer. Nem tão cedo, não é? Sim, e eu acho que também nós já percebemos que, no fundo, há determinadas situações que se calhar nunca mais iremos fazer da mesma forma, porque estamos a perceber que se calhar mesmo assim há vantagens em todo este processo, não é? Agora, eu acho que obviamente isto vai deixar uma marca, não é? Até porque isto é uma situação completamente excepcional, portanto isto uma marca vai sempre ficar. Agora acho que pode ser de alguma forma recuperada, não será algo que será totalmente irreparável. Isso não tenho essa opinião. Pronto, vamos entendê-lo também um bocadinho, acho que a forma como nós olhamos para isto. Vamos olhar para isto como sendo um constrangimento, muito excepcional, é verdade, mas pronto, devemos de conseguir dar a volta, tal como já demos a volta noutras situações. Eu pelo menos, não sei se calhar sou otimista demais,
mas também acho que temos que ser um bocadinho otimistas nisto, senão também não vale a pena e ficamos ainda mais deprimidos do que aquilo que já estamos. Sem dúvida, sem dúvida. E qual é a sua opinião, professor Mário? Eu também concordo com a Ana. Em primeiro lugar, há uma coisa importantíssima, e aliás o representante dos encarregados de educação já falou, que é a necessidade que as crianças têm de ir para a escola, e os alunos e os miúdos sentem esta falta do contacto social com os seus pares, e nós sabemos que, se fizer aquelas estatísticas, quando perguntamos aos alunos se gostam da escola, aí uns 80% ou 90% diz que gostam da escola, mas não propriamente das aulas, da escola enquanto espaço social e ter os amigos e jogar, etc. E neste sentido, aquilo que eu tenho visto é precisamente, nas conversas com os alunos, o que eles sentem é precisamente esta falta de contacto com os colegas, porque todos têm tecnologias, ou a maior parte, e estão no Instagram ou no Facebook com os colegas e vão contactando, mas não é a mesma coisa. Agora, isto fez abanar um pouco aqui a estrutura global, quer dos alunos, quer dos professores, quer dos pais, quer do Estado. Portanto, ficámos todos assim numa zona um pouco estranha, sem saber muito bem. Foi aquele choque inicial de ver o que é que ia acontecer e agora estar a gerir dia a dia as situações que nos vão surgindo. Eu penso que, e acho que é uma característica do ser humano, também sou geralmente tenho uma perspectiva positiva sobre as coisas. Eu acho que as lições que nós vamos tirar daqui e as marcas que ficam são sobretudo mais positivas do que negativas, começando pela própria tecnologia, que já se falou aqui muito, e da questão dos miúdos e da tecnologia. Muitos de nós adultos pensamos que as crianças já nascem ensinadas com as tecnologias e dominam aquilo, e qualquer coisa que compramos tecnológico vamos logo pedir aos miúdos, tu é que percebes isto e não sei o quê, mas depois agora, perante este confronto que nós vivemos diariamente, percebemos que os miúdos, tal como nós, têm muitas limitações em termos tecnológicos e nesse sentido, esta situação obriga-nos a aprender, quer nós professores, quer nós pais, quer nós alunos, estamos a aprender coisas novas e só por aí já estamos a ganhar imenso. E certamente, e a Ana também deve ter no agrupamento dela, muitos colegas que recorriam muito pouco a plataformas tecnológicas ou quase nada, para quem o e-mail já era uma ferramenta tecnológica super à frente, portanto não era necessário mais nada, e que agora já estão a utilizar o Teams e já vão construindo um formulário de vez em quando para os miúdos, e já procuram outras coisas. Portanto, eu vejo isto na perspectiva positiva. Certamente vai deixar marcas, mas eu penso que aprendemos todos muito com isto, e sobretudo a questão de gerir situações complicadas fora da escola, porque gerir situações complicadas dentro da escola já era o nosso dia-a-dia. Agora, gerir situações complicadas à distância, estamos todos a aprender com isto. Portanto, eu acho que serão certamente mais as marcas positivas do que as negativas com isto. Mas também não partilho nada daquela ideia que a partir de agora só vai haver escola à distância. Como temos ouvido aí de vez em quando a falar, algo que a partir de agora é sobretudo escola à distância e que já não é preciso, não são precisos tantas pessoas na escola, etc. e tal. Portanto, isso é tudo, acho que não faz qualquer sentido. E isso muito provavelmente, João, se fosse só a escola à distância, era impossível para a maior parte dos pais, não? Os miúdos agora têm-se também queixado, como estava o professor Mário a dizer, da falta dos amigos e do ir para a escola também. Sente isso da parte dos filhos e das crianças? João, está-me a ouvir? Sim, estava a ouvir. Ok. Sim, peço desculpa. Não faz mal. Sim, isso aí é claro, é assim mesmo. Eles sentem falta do espaço da escola, como disse o professor Mário, eles sentem falta dos amigos, do contacto social, do dia-a-dia. Em termos de condições mínimas, se calhar para o ensino à distância, neste momento estão criadas, porque a maior parte das autarquias ajudou também a criar essas condições, facilitando aqui a aquisição ou adquirindo meios informáticos para disponibilizar aos alunos que não tinham.
E quando aí o professor Mário enumerava aí os aspectos positivos deste tsunami todo, eu queria só enumerar mais um, que serviu pelo menos, e isso eu considero que é um aspecto positivo, para aproximar, por incrível que pareça, alguns pais da escola e dos professores ou daquele diretor de turma com quem nunca tinha falado ou com quem nunca tinha visitado na escola, não é? Esse acho que é também um dos aspectos positivos que esta pandemia toda nos trouxe, não é? João, já agora, aproveitando essa deixa, faço uma pergunta também. Também ouvi algumas queixas e geralmente os média nesse aspecto focam logo essas coisas também. Que há pais que, aproveitando agora que estão em casa e conseguem ouvir o que é que o professor diz, também acabam por intrometer-se nas aulas dos professores. Não sei se já vos aconteceu também a vocês, mas sente que os pais agora prestam ainda mais atenção ao que os professores diziam, agora que podem assistir? Certamente presto. Esses episódios, alguns deles circulam aí pelas redes sociais, mas penso que também não será assim. Sim. Quer dizer, um pai ou uma mãe, um encarregado de educação que tem um miúdo que não seja autónomo, junto a um computador com os fones nos ouvidos, quer dizer, o pai vai olhando, vai tentando perceber o que é que se está ali a passar, não é? Mas daí até haver uma generalização do pai intrometer-se ou o encarregado de educação naquilo que é o trabalho da escola e dos professores, não tenho esses números, né? Mas há casos aí a circular nas redes sociais e eu já vi alguns. E agora que já se fala que vão abrir os infantários e as creches e as escolas também há alguns anos, vocês sentem isso como também um pouco de alívio ou também um bocado de receio para os miúdos irem para a rua? Pois, é as duas situações. Já há receio porque ainda não sabemos muito bem com o que é que estamos a lidar, e há também alívio da parte das famílias. Claro que as famílias querem trabalhar e querem que os miúdos estejam na escola e precisam dessa resposta. Já vamos para aqui. Deixa-me aí ouvir, deixa-me... Esta é a parte engraçada dos diretos. Agora, para a diretora Ana Alves, agora que vão ter que ter um cuidado ainda maior, por exemplo, com as limpezas e desinfecção, os agrupamentos de escolas têm os assistentes operacionais suficientes para cumprir estas diretivas todas? É assim, no meu agrupamento essa questão não se vai talvez colocar, excetuando a questão do pré-escolar, que ainda aguardo por indicações mais precisas, porque supostamente aquilo que nós sabíamos é que não iria haver mais atividades letivas até ao final deste ano, porque o nosso agrupamento vai apenas até ao 9º, portanto não há essa questão do ensino presencial do 11º e 12º ano. Logo, tendo em conta, digamos assim, esses cuidados que temos que ter a nível de desinfecção e de limpeza, à partida não penso que vá haver problemas com os assistentes operacionais que temos. A nossa dificuldade normalmente prende-se com o dia-a-dia quando temos efetivamente atividade letiva na escola. Aí é que são sempre insuficientes, porque as situações a acontecer são sempre muitas e variadas, e os espaços às vezes também são muito grandes e, portanto, não é fácil conseguir ter, no fundo, assistentes operacionais que têm que estar na escola, às vezes desde as 8 da manhã até às 7 da tarde, sem interrupção para o almoço, né? Porque a escola não fecha à hora do almoço, e tem sempre que haver alguém que faça a vigilância. Relativamente à limpeza e à desinfecção, para já, tendo em conta aquilo que se calhar vai acontecer no nosso agrupamento até ao final do ano letivo, penso que não vai haver problemas a esse nível. Agora aguardamos ansiosamente o que é que vai acontecer para o próximo ano, que não sabemos ainda. Sem dúvida. E agora vou aproveitar que já passamos da primeira metade do nosso debate. Já temos algumas perguntas por parte do público e se calhar vamos abrir o micro a eles para vos fazerem algumas perguntas. Começava pela Maria Lemos, que tem uma pergunta a fazer. Boa tarde.
Eu ia dirigir esta pergunta ao professor Mário Guedes e à professora Ana Alves, indo um bocadinho ao encontro do que foi discutido um bocadinho antes. Há aqui uma questão, tenho a minha filha aqui ao lado, há aqui uma questão, para por favor, há aqui uma questão muito importante sobre as plataformas que são usadas pelos diferentes professores e também pela gestão que isso implica dos próprios alunos. Isto é um dos problemas que existem em trabalho remoto, em que temos os filhos a fazer brincadeiras aqui. A minha pergunta é para o professor, pelo que eu percebi, cada professor faz a gestão das plataformas que entende serem mais práticas para as suas aulas. Qual o efeito que isso tem nos seus alunos e qual o efeito que acha que isso tem na gestão do tempo e na autonomia dos mesmos? Porque uma questão é falarmos de alunos que estão no 11º e 12º ano, em que têm um bocadinho de mais controle naquilo que é o seu tempo e as suas tarefas. Outra coisa é estarmos a falar de um aluno que está no 5º ou no 6º ano e que não tem essa capacidade. E, portanto, estar aqui a alternar entre diversas plataformas e diversos tipos de ensino é capaz de ter alguma influência. E depois a pergunta aplica-se também para a Ana, mas mais no sentido em que acha que o agrupamento ou a direção tem que definir, ou deve definir, ou se calhar não passa por si, para todos os professores, ou para que o ensino seja, pelo menos, semelhante para todos os alunos e transversal, para que eles não tenham que fazer esta adaptação a diferentes plataformas para cada. Eu posso começar. Tal como no agrupamento da Ana, no nosso agrupamento também adotámos o Google Classroom, também temos o Office Suite, o Google Suite, e isso permite que a plataforma seja comum a todo o agrupamento. Portanto, a plataforma base de trabalho é o Classroom. O que é que nós fazemos? Criamos para cada turma, e isso é uma possibilidade do Classroom, criamos, por exemplo, o 5º A, o 6º A, o 7º A, por aí adiante, e dentro de cada turma criamos separadores com as diferentes disciplinas. Portanto, o que os alunos têm acesso é à sua turma, que está logo dividida com as diferentes disciplinas. Portanto, em termos de acesso, eles só acedem àquela turma e encontram lá as atividades que os diferentes professores vão colocando. Paralelamente a isto, semanalmente o diretor de turma, nós trabalhamos também muito com a Drive, semanalmente até quinta-feira, e estivemos hoje precisamente numa reunião a tratar disso, até quinta-feira definimos quais são as atividades de cada disciplina para aquela turma para a semana a seguir. O que é que a partir daí nós preenchemos esse documento e o diretor de turma na sexta-feira faz chegar esse documento, e estou a falar de todos os anos de ensino, desde o 1º ano ao 12º. O professor titular da turma ou o diretor de turma, à sexta-feira envia um mail para os encarregados de educação e para os alunos com o plano semanal das diferentes disciplinas e depois, e onde vem especificado os trabalhos que eles têm que fazer e se são coisas para fazer nos manuais ou se são coisas para fazer através do Google Classroom, como é que eles enviam depois os trabalhos. Portanto, tudo isso é explicado no tal documento que é enviado à sexta-feira. E depois, quando há necessidade de concretizar, os próprios professores, através da Classroom, enviam as instruções específicas que os alunos recebem depois em casa, através do seu mail, as indicações específicas das atividades que têm que fazer e como é que entregam isso ao professor, que geralmente é sempre através da plataforma Classroom. Precisamente para não haver uma dispersão de plataformas, nem de atividades, e as coisas estarem concentradas e os miúdos poderem organizar-se nas suas atividades. Só queria acrescentar que, paralelamente ao Classroom, havia já professores que utilizavam
a plataforma Moodle, enquanto ferramenta de trabalho, que é também uma plataforma que também permite a criação de atividades, etc. E o agrupamento, a direção, deu autorização para que estes professores, como era uma plataforma já do conhecimento dos alunos, com a qual o professor A ou B ou C trabalhava com esses alunos, para não estar a perturbar aquele ritmo de trabalho, o professor que já trabalhava com o Moodle continuava a trabalhar com o Moodle. Mas nós temos tido o cuidado de não dispersar em termos de plataformas. Portanto, a oficial em termos de agrupamento é o Classroom. E depois, a partir daí, é que se desenvolvem as atividades disciplina a disciplina. Pronto, no meu caso não foi muito diferente, se bem que tivemos aqui várias fases. Portanto, naquela primeira fase, que eram só, supostamente, aqueles 15 dias até a interrupção da Páscoa, e como não sabíamos exatamente meios tecnológicos, ferramentas digitais que todos os nossos alunos tinham, sabendo já de antemão, conhecemos bem os nossos alunos, que muitos deles não teriam acessos a tecnologias, foi um bocadinho, lá está, andar ali assim a desenrascar, e cada professor titular, cada diretor de turma teve que andar a fazer um diagnóstico da sua turma e para conseguir que houvesse ali alguma comunicação e para os manter um bocadinho ocupados naqueles 15 dias, até se perceber o que é que ia acontecer a seguir. Pronto. Depois, quando se percebeu que isto não ia ficar por ali, e lá está, e começámos inclusive a receber as orientações do Ministério para fazer um plano de ensino à distância, entendemos, e nesse aspecto foi a direção também que tomou a rédea nesse aspecto, de definir a plataforma que iríamos utilizar, porque deixámos, tal como o professor acabou agora de explicar, o professor Mário, que era preferível termos aquilo mais organizado e mais centralizado numa plataforma, até porque temos muitas famílias com vários filhos no agrupamento e, portanto, faria sentido que uma família em casa com 3 ou 4 filhos, e temos várias assim, estivessem todos sintonizados com a mesma plataforma, porque senão presumo que seria um bocadinho o caos instalado. Claro que também demos alguma liberdade no sentido de que alguns professores, e nomeadamente a nível do primeiro ciclo, que ainda é assim um ciclo de ensino em que os miúdos têm muito pouca autonomia e que às vezes os pais também não conseguem acompanhar muito bem, se já utilizavam uma determinada plataforma ou digamos um determinado meio de comunicação, não criámos obstáculos relativamente a isso, mas tentámos de alguma forma que a coisa fosse mais homogénea, mais organizada, até para possibilitar que as nossas orientações sejam mais precisas e mais objetivas, tanto para professores como para alunos, funcionando todos na mesma plataforma. Daí também temos proporcionado formação aos professores na plataforma, para que as coisas depois também fossem minimamente organizadas, e portanto criámos mails de turma, etc, eles também estão organizados por turma, têm acesso à sua turma, apesar de que o Conselho de Turma reúne mais ou menos semanalmente ou quinzenalmente, também lá está, depende um bocadinho das turmas. Há turmas onde a coisa se calhar flui um bocadinho melhor e portanto não é preciso todas as semanas, isso também deixamos um bocadinho, encarrega ao diretor de turma, porque melhor do que ninguém o diretor de turma conhece a dinâmica da turma e dos professores do Conselho de Turma, e portanto aí em termos de reuniões semanais ou quinzenais vai dependendo um bocadinho, mas exatamente para afinar todas essas questões. Depois cada professor do Conselho de Turma depois acede ao Teams e lança as suas tarefas, deixa eventualmente alguns apontamentos, algumas instruções, indicações para os seus alunos, referentes à sua disciplina. Posso só acrescentar uma coisa no seguimento do que a Ana disse. Eu esqueci-me de referir que o nosso agrupamento Gilianos tem um plano de inovação que começou em setembro e que implica que tenhamos algumas disciplinas específicas em termos de agrupamento e em termos de funcionamento, nomeadamente a questão da semestralidade. Portanto, o nosso agrupamento está a funcionar por semestres. Nós tivemos o primeiro semestre até ao final de janeiro e estamos agora a meio do segundo semestre. E outra coisa que eu penso que tenha sido útil para além da semestralidade foi a questão de, eu não diria abolirmos, mas são praticamente inexistentes os conselhos de turma. O que é que nós passámos a fazer? Passámos a fazer reuniões por ano.
portanto todos os professores do 5º ano, do 6º ano, 7º ano, 8º ano reúnem-se e discutem em conjunto as coisas. Portanto, e este tipo de trabalho, nesta altura, facilita mais as nossas dinâmicas. Por exemplo, eu tenho 8º anos. Todos os professores do 8º ano reúnem-se, ainda esta tarde estivemos reunidos 3 horas, a discutir as atividades que vamos fazendo, os problemas dos alunos, o que é que pode ser feito, o que é que pode não ser feito. Portanto, e isto implica uma grande interação entre práticas de diferentes disciplinas que não costumava acontecer. Portanto, e nesse aspecto estamos a conseguir gerir mais ou menos bem aqui a distribuição das tarefas depois semanais a entregar aos encarregados de educação e aos alunos. Podemos controlar no sentido de ir gerindo se o professor A ou B ou C está a mandar mais coisas do que devia ou menos coisas do que devia. Portanto, e há aqui um consenso em termos de atividades a disponibilizar aos alunos. Ok. Eu pedi agora para então abrirem o som do Luís Brito e do Ricardo Louro, que eles também têm algumas perguntas para fazer ao nosso painel de convidados, que é para poderem fazer então as suas questões. Posso? Força, Brito. Bom, boa tarde a todos. Não me estão a ver porque eu estou aqui num ambiente assim meio estranho e com a minha filha aqui à volta e para estarmos mais tranquilos. A minha questão vem um bocadinho na sequência da questão que a Maria colocou e que é muito prática. A minha filha é aluna de uma escola aqui do Concelho de Portimão e efetivamente estamos a ter eu também sou professor de formação, apesar de nunca ter exercido, e compreendo as dificuldades que os professores estão a ter neste momento, compreendo as dificuldades que os pais estão a ter neste momento e compreendo as dificuldades que os alunos estão a ter. E dentro destas dificuldades todas, acho que estão todos a fazer um trabalho excepcional e claramente somos, como diz o nosso presidente, somos uns heróis. Mas há aqui uma questão que a mim me está, de certa forma, a incomodar, que é a minha filha tem, neste momento, 7 plataformas para trabalhar. E a plataforma chama todas as ferramentas que são usadas para... Ela está-me a corrigir, são 6, peço desculpa. Todas as ferramentas que são usadas para o processo de ensino-aprendizagem deles. Portanto, vai desde os manuais, portanto, tem que receber uma informação por e-mail, a dizer qual é o manual, e depois dessa informação por e-mail, umas vezes é para enviar portanto, a resposta ou os resultados por e-mail, outras vezes não é. Depois tem, através do Zoom, tem aqui uma série de plataformas que, no final, o resultado foi hoje, por exemplo, perdeu uma aula na troca das plataformas todas, e de abrir livros, fechar livros, fazer trabalhos, e de 30 em 30 minutos, esta desenfreada corrida, portanto, isto não está realmente a funcionar neste aspecto muito particular, mas de certa forma também já responderam e estou certo que ninguém concorda muito com isto e que espero que de certa forma isto também seja corrigido não sei se ainda este ano, mas no próximo ano, mas isto é a única questão que a mim me incomoda porque acho que não é funcional, nenhum de nós gostaria de ter 7 plataformas para trabalhar e portanto, ou 6, e portanto estar a colocar crianças de 5º ano ou 6º neste mecanismo é claramente insuportável. E é só. Obrigado. Eu posso fazer só um comentário ao que o Luís, acho que ele tem toda a razão e embora as coisas, e a Ana também já referiu isso, tendam a melhorar a pouco e pouco, mas eu penso que o pior foi precisamente naquele período desde 16 de março até à interrupção da Páscoa, em que de sexta para segunda tivemos de repensar e equacionar tudo o que era a educação e as nossas aulas e as nossas práticas. Nesse aspecto, em termos de agrupamento da indicação, mas lá está, os diretores também não tinham informações concretas, a indicação que nós tínhamos da Direção-Geral da Educação era que não perdêssemos o contacto com os alunos, foi sempre essa, e do Ministério, manter o contacto com os alunos, e foi sempre essa a prioridade, portanto não abandonar os alunos, nem que fosse só por e-mail, enviar um e-mail. Eu recordo-me que na altura fiz uma sessão no Zoom com eles, mas eu estou à vontade porque já há muito tempo trabalhava com as tecnologias, com os miúdos, portanto eles estão habituados, o que não acontece com toda a gente.
e eles precisaram mesmo naquela semana de estarmos ali todos online. Até aqueles alunos que geralmente não iam muito às aulas apareceram numa sessão que era da parte da manhã, que eu achei imensa piada, só para dizer olá aos colegas. Mas para evitar esse tipo de situações, era o que eu estava a dizer há pouco, temos o tal plano semanal que é tratado à sexta-feira, e nesse plano semanal nós temos uma grelha onde especificamos o que é que são atividades assíncronas, portanto aquelas atividades em que o miúdo ou a miúda faz com recurso ao manual, ou tem que fazer alguma pesquisa, ou escrever alguma coisa, das atividades síncronas, que são aquelas sessões, ou através do Zoom, ou do Google Reunião, ou outra plataforma em que o miúdo tem que estar naquele dia, àquela hora, com o professor e com os colegas. Portanto, e logo aí é feito, e temos uma indicação em termos de agrupamento, que não pode haver mais do que X de horas semanais online com cada turma, precisamente para que os miúdos tenham tempo de fazer as atividades assíncronas e também possam, nomeadamente, assistir à telescola, e temos tido esse cuidado. O terceiro ciclo, por exemplo, tem a telescola da parte da tarde, as atividades de telescola, temos tido o cuidado das atividades síncronas, online, com os miúdos, serem realizadas da parte da manhã, ou, se for à tarde, não coincidentes com nenhuma das atividades de telescola, porque também achamos importante que eles possam assistir às atividades da telescola. Nomeadamente, há colegas que as atividades que pedem é que precisamente eles assistam à lição A ou B ou C da telescola na semana a seguir. Mas isso não invalida que efetivamente não haja uma série de plataformas. Por acaso não tinha pensado nessa perspectiva do e-mail, por exemplo, o Classroom, mais o Zoom, só logo aí são logo 3. E depois mais uma ou outra pelo caminho, e realmente para gerir todas estas plataformas, para quem não utilizava nenhuma ou só o e-mail, não é nada fácil, tenho de admitir. Posso só complementar? Sim, sim. Pronto, só queria acrescentar, pronto, eu percebo aquilo que o Luís diz, nós também, enquanto encarregados de educação, também pensamos nessas coisas, porque também temos esse lado, não é, de pai ou de mãe. E daí ter sido nossa ideia no agrupamento exatamente indicar apenas uma plataforma à qual eles têm acesso, já para evitar essa confusão. E à semelhança daquilo que o professor Mário acabou de dizer, nós elaborámos, digamos assim, novos horários por turma, tendo exatamente em atenção aquilo que é as aulas pela RTP Memória, e depois não ser isso é um complemento, mas quer dizer, não é um acréscimo àquilo que era o horário que eles já tinham, porque senão torna-se completamente incomportável. Aliás, uma coisa que eu tenho sempre transmitido aos meus professores é exatamente que às vezes mais vale menos, mas que realmente seja produtivo, do que muita coisa pelo qual eles se dispersam e no fundo não aprenderam nada. E daí nós, digamos assim, que utilizamos a RTP Memória, e isso subtrai aquilo que eram as horas semanais da disciplina, exatamente para não ser mais uma sobrecarga, porque senão é óbvio que ninguém aguenta, e não é confortável para ninguém, não é para alunos, não é para professores, porque depois se os professores também começam a pedir muita coisa, não se podem esquecer que depois têm que dar esse feedback aos alunos, portanto têm que acompanhar, têm que corrigir, têm que ler, têm que ver, e não é assim muito fácil. Eu já passo ao Ricardo para fazer a pergunta dele, mas agora, só aproveitando esta onda, por exemplo, os miúdos têm, como o Luís estava a dizer, os miúdos têm as diferentes plataformas e, no caso, a filha perdeu uma aula. Esse tipo de falhas, imagino, ou dos pais ou dos filhos a gerir nessas plataformas, ou o envio de conteúdos que vai atrasado, ou não se conseguirem ligar, acha que pode gerar uma frustração por parte dos miúdos e uma irritação por parte ou seja, a começar a já não gostar tanto da escola como antes, porque provavelmente também, e depois de haver alguns professores que pedem mais conteúdos, outros que pedem menos, outros pedem para fazer impressões, não acha que pode gerar um sentimento também de frustração às crianças, por exemplo? Eu agora, quando estava a dizer, quando o Luís estava a falar dessa frustração, lembrei-me logo daquela imagem que era o bullying no ensino à distância, que já vimos aí pelo Facebook, que é um aparelho de televisão desfeito, porque alguém se chateou com a aula à distância. Eu concordo inteiramente, eu sou professor, mas sou realista, mas isto passa muito pela maneira de cada um. Por exemplo, eu sei claramente que estas atividades
que eu estou a pedir aos meus alunos agora, eu conseguiria resolvê-las em espaço de aula, numa aula de 100 minutos. E estou a passar estas atividades que vão durar 2 semanas. Porquê? Porque eu sei que o contexto de escola não é o mesmo que o contexto de casa, independentemente do facto dos miúdos terem um quarto para trabalhar, já nem se coloca essa questão. Mas em termos da própria maneira de reagir perante a escola, o miúdo está em casa e não está a ver aquelas atividades como estando na escola, nem podemos pressupor essa questão. Portanto, ele está em casa a fazer coisas da escola, ele não está na escola em casa. Eu concordo inteiramente que há colegas que pedem impressões e que pedem imensas coisas de fichas e mais, pronto, coisas inimagináveis, e é uma realidade porque tenho ouvido relatos. Não é que eu seja melhor que os outros, nada disso, mas já há muito tempo que sou muito poupado em termos de fotocópias, em termos de impressões, e parte sempre do pressuposto que se há tecnologias que podem evitar impressões, então recorro sempre a esse tipo de atividades que não impliquem os miúdos andarem a imprimir coisas, porque a realidade é esta: ninguém é obrigado a ter uma impressora em casa e a ter dinheiro para pagar os tinteiros e as folhas. Portanto, e nós temos de ter noção da realidade social que vamos enfrentar, que já estamos a enfrentar, e do desemprego, e há muitos pais que não têm as mínimas condições para andar a fazer esse tipo de gastos, que mesmo sendo necessários, são extra. Agora, é como tudo, eu acho que compete a cada um também pensar um bocadinho naquilo que é razoável em termos de atividade. E somos todos adultos e temos que nos colocar precisamente na perspectiva também do aluno e pensar: esta atividade o aluno vai conseguir resolvê-la em quanto tempo necessita. Uma coisa é espaço de aula, e nós não podemos olhar para este ensino à distância como sendo transferir a sala de aula para o online. Não tem nada a ver uma coisa com outra, são concepções de educação completamente diferentes, e temos que pensar em abordagens completamente diferentes, e é isso que falta, infelizmente, por falta de formação a muitos professores. Não é por falta de vontade, é por falta de formação. O que é isto de gerir uma aula online? O que é isto de trabalhar à distância com os alunos? Qual é o tipo de exercícios que efetivamente deve ser ou não solicitado? Porque eu, por exemplo, eu sou professor de português, estar a pedir ao aluno: olha, lês o poema da página X, resolves os exercícios 1, 2, 3, 4 e copias e publicas lá. Isto não tem qualquer validade. Portanto, eu tenho que adequar a educação à distância de acordo com a plataforma que estou a utilizar e de acordo com a própria metodologia que é o que está aqui em causa. Portanto, e é este tipo de abordagem que muitos professores precisam de formação nesta área, porque não são obrigados a tê-la, nunca foram obrigados a tê-la, porque sempre foram professores de sala de aula, e muitos deles trabalharam muitos anos antes de haver sequer plataformas para trabalhar com os alunos à distância, e agora, de um momento para o outro, somos quase soterrados com formações em simultâneo, que também é difícil de gerir para quem nunca teve qualquer formação nesta área, e falta também muito espírito crítico para selecionar aquilo que poderá ser mais ou menos vantajoso de utilizar com os meus alunos. Ok, ainda temos mais uns 10 minutinhos. Vou passar então ao Ricardo Louro para fazer então a pergunta que ele tinha, que interrompi-lhe, mas foi por uma boa causa. Ricardo? Parece que... O Ricardo teve que sair, está em urgência médica. Ok, então aproveito, não sei qual era a questão do Ricardo, mas se ele colocar aí, depois já vou ver. Mas, entretanto, tenho uma que vou ler, que o João Bárbara colocou, em que era: Portugal tem uma universidade pública que é especialista em educação à distância, que é a Universidade Aberta. E já é estudada há muitos anos e com enorme sucesso, diga-se de passagem. Será que já contactaram os responsáveis da Universidade Aberta para saber como é que funcionam os cursos, a comunicação com os estudantes, os fóruns de interação e as avaliações? Foi a pergunta.
Eu posso, se calhar, pronto. É assim, eu neste momento estou a frequentar uma formação online pela Universidade Aberta, exatamente por causa aliás, é uma formação para a docência digital em rede, que foi exatamente proporcionada pela DGAI. A DGAI é que, juntamente com a Universidade Aberta, lançou essa formação, numa primeira fase para diretores dos agrupamentos e para mais 2 professores que a direção indicasse, assim, mais das lideranças intermédias, e portanto eu neste momento estou a frequentar essa formação com mais 2 professores do meu agrupamento. Um é o coordenador do departamento do primeiro ciclo e o outro é o coordenador dos diretores de turma de segundo e terceiro ciclo. Portanto, essas coisas, digamos assim, estão a mover-se. Claro que é uma formação que, daquilo que nos é transmitido, vai depois ser alargada a outros docentes. Neste momento é uma formação que não sei exatamente quantas turmas tem, mas sei que tem cerca de 2.000 ou 3.000 participantes, portanto neste momento está alargada a todo o país e fomos convidados / convocados a frequentar essa formação e portanto acho que isso de alguma forma responde à pergunta. Okay. Posso só acrescentar uma coisa ao que a Ana disse. Eu sou também um dos contemplados com essa formação. Pelo menos 7 turmas são, porque eu estou na turma 7. Pronto, mas 7 são de certeza que eu estou lá na 7. Uma coisa curiosa, e isto foi alargado a todos os agrupamentos do país, uma coisa que nós temos visto, a Ana não referiu, mas já reparou, nós temos um espaço de discussão onde partilhamos um tema semanal e tem sido interessantíssimo ver as perspectivas de norte a sul do país, as diferenças que vamos encontrando em termos de abordagem destas, partindo dos tais 8 princípios que o Ministério tinha lançado para as escolas gerirem esta educação à distância. Tem sido interessante ver como é que cada agrupamento, até dentro da própria região, tem gerido de forma, às vezes tão diferente, estes 8 princípios, mas indo sempre à procura daquilo que poderá ser mais útil para a sua comunidade educativa. Mas esta formação já existe. Ok. Agora uma pergunta para os 3, e eu agora se calhar começava pelo João Dias, já está há algum tempo sem falar, que eram as perguntas que o Ricardo Louro tinha colocado. A primeira é: que apoio é que houve para os professores, para os pais e para os alunos por parte da DGS ou do Ministério da Educação? E a segunda é para vocês dizerem uma característica do ensino que acham que vai ficar na época depois deste Covid passar. Então, pelo João Dias. Da DGS, lembro-me de recebermos um e-mail logo no início, mesmo no início, para nós, a Associação de Pais, para o agrupamento obviamente terá sido diferente. Recebemos um e-mail com um folheto informativo que dizia a forma como se deviam lavar as mãos, como devíamos não contactar próximo com os outros. Pronto, é um flyer que andou aí a circular. Da DGS foi a única coisa. Do Ministério, para a Associação de Pais, não me lembro de termos recebido nada. Nenhuma orientação, nenhuma informação, nada. A outra pergunta, o que é que disto tudo vai ficar? Sim, é difícil. Claro, aqui algumas destas plataformas vão garantidamente usar-se mais a partir de agora, porque alguns professores, alguns alunos, alguns pais fizeram a tal formação forçada e vão achar utilidade em alguma delas, de certeza. E acho que, pegando também naquilo que eu dizia há bocadinho, que serviu para que muitos pais tenham pela primeira vez contacto com alguns professores. Eu acho que a valorização da escola enquanto instituição fundamental vai também ter a importância em alguns pais manifestar-se essa importância que a escola tem, porque neste momento ficaram em casa com as crianças e pronto, com esta problemática toda que já falámos. E agora para a diretora Ana Alves.
Pronto, eu relativamente àquilo que foi transmitido a pais e alunos, depois também desconheço se foi transmitido alguma coisa diretamente. Agora aquilo que eu senti em termos de direção e de professores é assim, basicamente foram-nos dadas indicações das direções e depois as direções passam aos professores. Logo em primeira linha, aquilo que eu já disse ao início, eu acho que houve uma preocupação, quero acreditar que genuína, de que nós não nos sentíssemos sozinhos da parte do Ministério e relativamente àquilo que é a direção de serviços aqui da região do Algarve. Também logo num primeiro momento houve uma procura dessa proximidade. Houve a iniciativa do delegado regional, por exemplo, a desenvolver um grupo no WhatsApp só de diretores do Algarve, onde nós lá está partilhamos as nossas preocupações, as nossas dúvidas, nos ajudamos muito mutuamente, vamos entendendo aquilo que os outros estão a fazer nos outros agrupamentos e procuramos também aí, às vezes, algum conforto e também há novas ideias. E portanto não posso dizer em termos de direção que me tenha sentido desapoiada. Agora, acho que efetivamente foi dado novamente às escolas o papel de passar qualquer informação, qualquer ajuda, qualquer colaboração, qualquer articulação com os pais e com os alunos. Portanto, continuamos no fundo a ser nós a fazer essa comunicação e essa aproximação, da mesma forma que fazíamos antes. Relativamente ao que vai ficar depois, pois eu acho que isto vai ficar um grande impacto nas famílias. Eu acho que se calhar finalmente muitas famílias, muitos pais, muitos encarregados de educação vão finalmente perceber que realmente a escola é importante, o professor do seu filho é importante, o diretor é uma pessoa importante, porque eles também têm procurado muito a ajuda dos professores, dos diretores de turma, dos professores titulares. Há pouco estava-se a falar um bocadinho relativamente àquilo que é a proximidade dos professores aos pais, os pais têm procurado muito os professores quase que não têm neste momento espaço para ter vida própria, é uma coisa que eu também tenho insistido com eles, que há que definir também ali algumas barreiras, alguns limites, porque também não é comportável para um professor estar quase que lá está em serviço de urgência, tem que estar 24 sobre 24 horas disponível para todas as dúvidas, aflições dos pais, porque os pais não estavam muito habituados a isso. Claro que eu falo de uma realidade que é diferente de outras realidades do Concelho de Portimão, mas o que é facto é que os pais não estavam muito habituados a isso, estavam habituados a deixar, alguns deles deixavam os filhos às 8 da manhã na escola e iam buscá-los às 7 da tarde e portanto quando os levavam para casa digamos que estava tudo feito, não é? Tinham estado na escola, tinham estado a conviver, tinham estado a aprender, já tinham feito também os trabalhos de casa porque os que saem às 7 em princípio têm aquele prolongamento e portanto os trabalhos de casa já iam feitos e muitos deles se calhar nem sabiam muito bem o que é que se passava ali todos os dias e agora têm acho que uma perspectiva diferente e eu acho que realmente vão começar a olhar a escola de outra forma, pelo menos enquanto se lembrarem disto, depois não sei. Exato. E o professor Mário? Eu começava precisamente por aí, pelos encarregados de educação. Acho que tem sido eu chamaria mesmo uma lição de vida esta realidade, porque aqui em Lagos o contexto também é muito idêntico, também muitos pais que trabalhavam na área do turismo e afins e a partir desta altura muito pouco viam os seus filhos, porque já estavam em plena atividade. E que agora se apercebem daquilo que é a dinâmica do trabalho da escola com todas as atividades e em particular como é que os filhos têm que gerir as atividades todas da escola. Portanto, e os pais que foram implicados e que estão a ser implicados neste processo, que têm que acompanhar, sobretudo até determinada idade, quando os miúdos são menos autónomos, que se vêem agora a braços com uma situação para a qual não estavam minimamente preparados, assim como nós. Mas eu penso, tal como já foi referido, tem havido um lado positivo também no meio disto tudo, que tem sido a aproximação famílias, escola-famílias. Tem sido constante o contacto entre diferentes estruturas da escola com os encarregados de educação, começando logo pelo diretor de turma, mas também da parte da direção. Eu penso que a Ana tenha feito o mesmo, a diretora tem enviado vários e-mails com informações sobre os diferentes passos que o agrupamento estava a seguir
para os encarregados de educação, portanto, a acompanhar a situação, o que é que ia acontecer, como é que as coisas se iam processar. Portanto, e tem havido este acompanhamento e também com a autarquia, portanto, tem havido também um trabalho com a autarquia no sentido, sobretudo, de chegar àqueles miúdos que têm mais dificuldades, sobretudo em termos tecnológicos, quaisquer que eles sejam, ou falta de rede, ou falta de equipamentos informáticos, portanto, tem havido esta colaboração entre estruturas concelhias. E eu acho que isto é uma lição para todos que espero que se mantenha este contacto, porque a Ana, que é a diretora, talvez saiba melhor do que eu, mas há pais que nós nunca víamos durante os anos em que a criança passava pelo nosso agrupamento. Portanto, começando, se calhar no pré-escolar não, porque são mais visíveis e têm que levar à sala. Mas a partir aí do 5º ano até o 12º, havia pais que nós só conhecíamos de nome e que agora tem havido contacto, quanto mais não seja dos pais, para perguntar o que é que se passa, o que é que podem fazer ou não podem fazer. Portanto, e nesse aspecto acho que tem sido positivo aqui esta situação e espero que se mantenha esta proximidade entre a escola e as famílias e sobretudo entre as famílias e a escola. E ver que a escola tem muito boas coisas que devem ser seguidas, assim como as famílias, logicamente. Olha, o nosso tempo está mesmo a chegar ao fim e eu sou um péssimo moderador nisso, que eu gosto muito de ouvir as pessoas e há sempre perguntas interessantes e tenho honestamente gostado muito de ouvir-vos. Mas eu tenho mais uma última pergunta também válida para os três e depois prometo que é o fim, que é da Milene Silva, que ela pergunta como é que está a ser realizado o apoio aos alunos com dificuldades integrados no decreto 54/2018, ou seja, as crianças que têm mais dificuldades, como é que está a ser realizado esse apoio? Pergunto ao João Dias, começo por ele. Há crianças que têm dificuldades, estão a receber esses apoios, como é que tem sido feito isso? Estão as informações que nós temos no nosso agrupamento, na Poeta António Aleixo e nas outras 2 escolas. Os professores do ensino social estão a fazer esse acompanhamento. Aliás, não só os professores do ensino social, as terapias da fala e outras terapias está a ser feito esse acompanhamento. Houve, penso que até provavelmente em todos os agrupamentos no início, se calhar alguma dificuldade para se adaptarem, algum aluno que não tinha os meios tecnológicos para receber esse apoio, mas neste momento penso que está tudo assegurado, está salvaguardado esse apoio a 100% dos alunos. Ok. Professor Mário? No nosso agrupamento isso também está devidamente calculado e nós, quando falamos em necessidades educativas específicas, falamos em 2 tipos, aqueles miúdos que têm as tais medidas universais, cuja problemática não é tão complicada e que integram as turmas e aqui têm um acompanhamento de um tipo diferente daqueles que têm problemas como os miúdos que têm problemas de visão, ou de audição, ou problemas cognitivos mais graves, portanto, e essas 2 situações estão a ser devidamente acauteladas pelos terapeutas que têm contacto e sessões síncronas, portanto, em direto com as famílias, porque os miúdos muitas vezes não são autónomos e precisam ter um encarregado de educação, portanto isto é o contacto estabelecido com o encarregado de educação e são feitas estas sessões. Descobri inclusivamente que eu já conhecia a colega que trabalha com os miúdos invisuais e uma questão que se me colocou é como é que ela geria agora esta situação das atividades, porque nós estamos a falar de alunos à partida normais, de um modo geral, que enviamos as atividades pelo Classroom, eles leem, enviam, etc. E depois há aqueles miúdos invisuais que também existem e fazem parte do nosso grupo de alunos. E então descobri que a colega faz a conversão das atividades em Braille e que depois envia por correio para a casa dos alunos. Até há um processo de envio de correio que é gratuito nestas situações, para precisamente que os miúdos invisuais possam resolver também essas atividades e não perder o acompanhamento das diferentes matérias e das diferentes atividades que são desenvolvidas na escola.
E a professora Ana? No nosso caso também está a ser feito esse acompanhamento. Nós no agrupamento temos inclusivamente uma unidade de multideficiência e foi logo uma grande preocupação no início, porque lá está, esta questão das terapias não é muito fácil de gerir isto à distância. De qualquer das formas, tivemos logo desde o primeiro instante os nossos terapeutas em contacto com os encarregados de educação destes alunos. Nós temos a unidade fechada desde o dia 16 de março, não por opção nossa, mas por opção dos próprios pais encarregados de educação, porque estamos a falar de miúdos efetivamente com deficiências profundas e muito dependentes, e portanto, no fundo também são um grupo de risco neste momento, e portanto os próprios pais optaram por não os levar para a escola e temos tido a nossa unidade fechada. De qualquer das formas, temos os nossos terapeutas na mesma, disponíveis e em contacto com os encarregados de educação, também neste processo de aprendizagem, porque também nesta área os pais contavam com a escola, era a escola que providenciava estas terapias e portanto digamos que a esse nível eles estavam descansados e agora de repente têm que ser eles um bocadinho, muito, a fazer esse papel também, com a orientação dos nossos técnicos, mas um bocadinho por aí também. Pronto, e os outros todos também, articulação do diretor de turma, com o professor do ensino especial, atividades específicas para alunos com situações específicas, porque temos muito variados, porque apesar de haver 3 graus, digamos assim, de medidas, dentro de cada um destes graus depois ainda há muitíssimas assimetrias e, portanto, também não é fácil, mas vamos conseguir. É isso mesmo, e havemos de conseguir. Ora, o nosso tempo já se excedeu, como já perceberam, mas agradeço muito a vossa disponibilidade, a vossa presença aqui, o terem-se disposto a responder a estas perguntas todas. Fiquei muito contente e de certeza que quem esteve a assistir também. O nosso muito obrigado da parte da TED Impulsos a todos. A quem assistiu a este, que quiser assistir ao próximo debate, no próximo sábado, há já um às 3 da tarde, que chama-se A Conversa com uma contabilista e um advogado. A contabilista é Ana Rodrigues, o advogado é o Francisco Ferreira, se não me falha o nome, e dúvidas em termos de pandemia, ou seja, são dúvidas que podem colocar também no nosso Facebook e depois na altura no Zoom, tudo o que precisem de perguntas a nível legal ou contabilístico, coloquem a partir das 3 da tarde até às 4 sensivelmente, eles vão responder a essas perguntas. Depois, na quinta-feira, 7 de maio, a partir das 19, os desafios de gerir o município remotamente. Em princípio já vamos anunciar os convidados na próxima tertúlia. No próximo sábado, dia 9 de maio, promover a saúde mental em tempos de isolamento social. E na quinta-feira, 14 de maio, o turismo pós-Covid e como adaptar a uma nova realidade. Portanto, temas interessantes. Vamos fazer o mesmo molde, um painel de convidados, umas perguntinhas da parte do moderador, da parte do público e depois em transmissão no Zoom e no Facebook e depois nós vamos editar o vídeo e colocar na plataforma de YouTube para todos ficarem disponíveis. A nós, muito obrigado por terem aparecido e espero vê-los em breve. Obrigado.